Por exemplo, se você for querer emagrecer ou ganhar massa magra, todo mundo sabe o caminho, tá ligado? Porra, tá todo mundo cansado de saber que pra emagrecer tem que fazer dieta e treinar, não tem segredo, mano. O segredo Só que é as pessoas seguem 300 influenciadores, porque aquele cara fala do neurônio, aquele cara fala da célula XYZ, da dieta... 300 mil tipos de dieta que no final das contas, pra resumir, você tem que gastar mais caloria do que você consome. É matemático. Então se você gasta 2.000 por dia e consome 3.000, você tá acumulando todo dia 1.000 calorias a mais, você vai ficar gordo. Se todo mundo sabe o caminho, se o cara vai no nutricionista, o cara vai no personal, ele sabe o que tem que ser feito, ele até emagrece no primeiro mês. Porque ele faz, e depois ele volta a ficar gordo. Por que isso acontece? Sendo que ele sabe o que tem que ser feito. Porque na mente dele, ele ainda se identifica com gordinho. Alguém falou isso aqui, velho. Eu fiquei, tipo, eu demorei pra conseguir entender a ideia, tá ligado? De Você alguma entendeu agora, forma, né? a zona- Sim, não. Dentro dele habita um gordinho. Sim. Ele pode até ter emagrecido esse mês. Só que dentro dele, ele ainda se enxerga como um gordinho. Porque essa é a identificação dele que ele tem desde criança. Ele escutou isso dos amigos dele. Ele já falou isso pra ele várias vezes. Então, primeiro ele tem que emagrecer na mente, cara. O processo de enriquecimento é a mesma coisa. Primeiro você tem que enriquecer na mente, não é na tua conta. Por que vocês acham que tanta gente... Cara, tem vários estudos que mostram isso. Pessoas que ganham na Mega Sena, pessoas que eram pobres, ganham na Mega Sena E voltam a ser pobres. pobres, ainda mais endividadas. É um padrão É comportamental. um padrão comportamental, porque ela não foi preparada pra ser rica psicologicamente. Ela não tá identificada. Então ela não se comporta como uma pessoa que sabe investir, que sabe poupar, que sabe que não pode gastar igual um louco. E como você acha que a pessoa se identifica? Tipo, pá, virou a chave. Primeiro, merecimento. Começa a falar, cara, eu mereço, eu tenho potencial, se outras pessoas conseguem, eu também consigo. Através de mudanças de crenças. Então ela tem que identificar as crenças que ela tem, tudo é crença. Eu acho que não é simples, né? Não. Acho que não é simples. Daí que tá a importância do autoconhecimento. Então eu acredito que autoconhecimento tinha que ser a matéria número 1 das escolas. Número 1. Antes da gente aprender física, química, as coisas de fora, a gente tinha que aprender as coisas de dentro. Porque pra pensar, a gente nasce com um corpo animal, com um cérebro, cara, que é extremamente tecnológico, muito mais do que qualquer máquina que existe hoje na Terra. A gente não recebe nenhum manualzinho, cara, pra usar. É por isso que a gente bate tanta cabeça. A gente não sabe nada sobre a mente. A gente não sabe nada sobre comportamento. Sabe? Aí o cara estuda um monte de coisa, faz MBA. Mas, cara, não sabe nada sobre si próprio, não sabe nada sobre o coração, não sabe se relacionar com outras pessoas, não sabe lidar com as suas próprias emoções, não sabe quais são suas crenças, como reprogramar suas crenças. Então eu acho que o sistema educacional tinha que ser completamente modificado, introduzir autoconhecimento, tá ligado? Para as criancinhas entenderem que ela sente raiva e que isso é uma emoção e que ela não precisa dar um soco na cara do coleguinha, ela pode canalizar essa emoção para um outro lado, sabe? Essas coisinhas básicas, assim. Então, assim, nem você falou, né? Não é fácil, mas também não é bicho de sete cabeças. É a pessoa querer. A pessoa falar, ok, deixa eu investigar. Mas eu acho que é justamente essa questão do autoconhecimento, porque pegando o exemplo da Mega Sena aí, tipo, uma pessoa pobre, né? Ganha muito dinheiro. Do nada. Do nada. Ela não tem o conhecimento de como investir, do que fazer, onde colocar, Que né? aquilo ali acaba. Exatamente. Então eu acho que falta o conhecimento pra ter essa virada de chave. Total. Por isso que a gente tá aí, né? Tudo começa no nosso sistema de crenças. O que são um sistema de crenças? São filtros pré-arranjados e organizados que mandam informação pro nosso sistema nervoso. O que eu quero dizer com isso? Imagina só. A forma como a gente está se sentindo agora, o nosso estado, ele vem de duas coisas. A nossa fisiologia, ou seja, como é que tá meu corpo, se eu comi mal, se eu não comi mal, se eu tô bêbado, se eu não tô bêbado, se eu tô com dor de barriga, se eu não tô com dor de barriga. E as nossas representações internas. Existe um self-talk dentro de cada um de vocês aqui e de mim também. Self-talk é um diálogo interno. Todos nós quatro estamos vivendo uma mesma realidade aqui, aparentemente. Só que não estamos, porque realidade é percepção. Então você tá percebendo uma coisa, de acordo com toda a sua bagagem de experiências da sua vida, o que você valoriza, o que você acha certo, o que você acha bonito, feio. Você também tem toda uma bagagem, Então essa bagagem cria um filtro da realidade, que é a sua percepção. Então o que acontece? A forma como eu tô representando a realidade agora, ela acontece, meu estado emocional, meu estado de espírito, ele vem das minhas representações internas, ou seja, o diálogo, a historinha que eu tô contando sobre essa situação, e a minha fisiologia. Se eu tivesse agora com dor de dente, eu não estaria representando a realidade aqui da mesma forma. Eu estaria talvez meio mal-humorado. Talvez eu estaria contando uma história. Tá foda hoje, o dia tá meio foda. Talvez não estaria falando do mesmo jeito.
E acharia que é porque o dia tá foda. Mano, eu nem tô ligado que é por causa da minha dor de dente que eu tô representando a realidade de uma outra forma. Adamo, então por que tem algumas pessoas que representam a realidade de uma forma mais positiva, confiante, enquanto tem outras pessoas que automaticamente representam a mesma realidade de uma forma negativa e triste? As crenças. Então a crença, ela vem antes da representação. Então, dependendo da crença que eu tenho a respeito de cerveja, se eu tenho uma crença antiga, porque meu pai era alcoólatra, por exemplo, talvez eu represente cerveja como algo, uma merda, não vou beber porque eu acho isso horrível. É uma crença que eu tenho, entende? E aí eu represento isso por causa das crenças. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para mudar a nossa realidade é identificar nosso sistema de crenças a respeito de nós mesmos e das coisas que a gente quer na vida. Se eu tenho uma crença do tipo, dinheiro é ruim, dinheiro, né, gente, essas crenças que a gente vai receber dos nossos pais, dinheiro é fonte do mal, pessoas ricas não são do bem, pessoas ricas passam a perna nos outros, é crença, então eu já tô me afastando do dinheiro. A minha representação sobre dinheiro, a forma como eu me lido com o dinheiro já não é bacana. Então, eu não vou me empenhar pra fazer dinheiro, sacou? Isso se aplica pra tudo. Homens não prestam, homem é tudo desgraçado, homem é um ciclo da realidade, cara. Olha como que a realidade ela é criada. Aquilo que eu vejo, eu crio. Aquilo que eu crio, eu faço. Aquilo que eu faço torna-se minha realidade. As pessoas pensam que é ver para crer, mas na verdade é crer para ver. Existe uma parte do nosso cérebro que se chama SAR, Sistema Ativador Reticular, que funciona como se fosse um filtro da realidade. A gente recebe 400 milhões de bits de informação por segundo. E o SAR faz com que a gente filtre isso e baixe para 2 milhões. E como que a gente filtra isso? A gente filtra através daquilo que está no nosso foco. Então, por exemplo, se a gente pensa mais naquilo que a gente quer do que naquilo que a gente não quer, a gente vê mais daquilo. Já aconteceu com vocês, por exemplo, de você pensar em comprar um carro e de repente você vê esse carro em todo lugar na rua? Já aconteceu? Não é que o carro começou a brotar no chão. Aquele carro já estava ao teu redor o tempo inteiro. Só que você deu um comando agora. E ele tá no seu sistema ativador reticular que funciona como um GPS. Que começa a capturar todas as pistas do mundo para te levar até aquilo que você disse que você queria. Olha que interessante. A maioria das pessoas não vivem a vida que elas querem, porque elas pensam muito mais naquilo que elas não querem. Então elas enxergam mais disso. Se você só acredita em pobreza, em desgraça, em treta, em homens que não prestam, pode ter certeza que é só isso que você vai ver, você vai encontrar só isso na sua vida. Porque isso existe sim. Só que existe homens que prestam, existe abundância, existe gente boa, existe coisa boa, só que você tá cego, porque não tá no seu sistema, você não pensa nisso. E o seu sistema precisa tirar a informação para que encontre aquilo que você tá pensando mais, aquilo que é importante. Por quê? Para garantir nossa sobrevivência. Quando você dá um comando pro seu cérebro, você fala, cara, eu quero muito essa coisa, esse desejo, eu tô pensando muito nisso, o seu sistema pensa, isso é importante pra ele e pra ela. Então eu vou focar nisso e vou ignorar o resto. É o que a gente faz o tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente tá ignorando algumas coisas e focando em outras. Então, qual que é o esquema pra mudar de vida? Você tem que mudar suas crenças. Como é que você muda suas crenças? Mudando a sua autoimagem. Parando de pensar naquilo que você não quer e passando a alimentar diariamente aquilo que você quer. Começa a se enxergar como uma pessoa próspera, uma pessoa rica. Começa a se enxergar como uma pessoa magra. Foi assim que eu emagreci, cara. Eu tinha uma crença de que eu era gordinho, porque meu pai era gordinho. Meu pai é gordinho e eu tinha genética de gordinho. Porque uma vez eu tava fazendo olha que loucura. Uma vez eu tava fazendo um curso de engenharia ambiental. Tinha uma professora lá de biologia. E ela deu uma aula. Olha, ó, a crença também, ela vem de figuras de autoridade. A professora é uma figura de autoridade, né? A professora da faculdade falou, deve ser verdade. Então ela falou que a pessoa que é gordinha, ela tem células de gordinha. E uma pessoa que tem... Enfim, foi o que ela falou. Que loucura! Uma pessoa que tem células de gordinha, por mais que ela se esforce pra emagrecer, ela sempre vai ficar gordinha. Ela falou aquilo, eu falei, porra, eu devo ter células de gordinho. Meu pai é gordinho, eu devo ter puxado hereditário. Então eu treinava por 15 anos, mano. 15 anos treinando ali, ralando na academia e não conseguia ficar definido, de jeito nenhum. Ficava rolicinho, fortinho, mas rolicinho, tá ligado? Até que um dia, cara, eu fiquei puto com essa situação. Comecei a estudar programação neurolinguística, comecei a entender sistema de crenças. E aí num dia que eu tava treinando, puto da vida, eu cheguei no meu amigo e falei assim, cara, em 3 meses eu vou mudar meu corpo. Em 3 meses eu vou estar completamente diferente. Ele falou, cara, já senti a tua energia daqui. E eu tenho certeza que só pelo jeito que você falou, você vai mudar. Naquele momento eu tomei uma decisão. E naquele momento eu comecei a me enxergar como um cara fitness. Eu parei de falar que eu sou gordinho.
Eu parei de acreditar que eu tinha genética de gordinho. E eu comecei a repetir pra mim. Que eu era fitness, que eu era trincado, que eu era fitness. Em 3 meses eu mudei meu corpo como eu não tinha mudado em 15 anos. Eu comecei a me comportar de acordo com aquilo que eu acreditava.